Muito boa noite. Estamos de retorno com os irmãos nesta quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, com o coração muito alegre pela oportunidade que Deus nos dá de estarmos aqui reunidos, embora eu aqui, vocês aí, mas não há distância que separe o povo de Deus, aleluia. Não há distância que nos separe de Deus, aleluia, e não há distância que apague o laço, a união, o vínculo, aleluia, do sangue de Jesus Cristo sobre nós, em nós e entre nós. Vamos orar agradecendo a Deus por mais essa oportunidade? Pai querido, nós queremos te louvar e te agradecer por mais a oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos com teus servos, com tuas servas, reunidos, ó Deus, com todos aqueles que querem, Senhor Deus, conhecer a tua palavra, conhecer mais sobre o Senhor e de ti receber a palavra, aquela boa palavra, Senhor, que irá fazer bem ao seu coração, que irá acalentar e acalmar o seu coração e que irá, Senhor, direcionar esta vida para uma vida de mais comunhão contigo, de mais intimidade contigo. Por isso, Espírito Santo de Deus, fale comigo, fale com cada um de nós neste momento. Glorifica, Senhor, o teu nome nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós queremos meditar nesta noite no livro de Salmos, capítulo 18, versículos 6, 7 e depois também no versículo 19, 6, 7 e 19. Diz assim esses versículos, como nós acabamos de mencionar. Eu estou lendo aqui na Almeida Corrigida Fiel. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Na versão King James atualizada, nós lemos: no meu desespero clamei ao Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. Ele me concedeu plena libertação, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Ora, nós podemos tirar aqui, nesse momento, lições muito importantes na nossa vida com Deus, no nosso relacionamento com Deus e, sobretudo, na nossa vida diária também. A primeira lição que nós podemos tirar aqui nesse momento é de que Deus realmente nos ouve. E a mensagem, ou melhor, o título dessa mensagem ou dessa reflexão esta noite
é exatamente este. Falar com Deus é certeza de ser ouvido. Falar com Deus é certeza de ser ouvido. Oh, aleluia! Isso quer dizer que você pode ter absoluta convicção, absoluta certeza de que você irá conversar com Deus, você irá falar com Deus e Ele irá ouvi-lo. Mas, pastor, me parece que leu que é no momento do desespero, no momento da angústia. Quero dizer a você que o fato do versículo 6 de Salmo 18 dizer: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, do seu templo ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença e seus ouvidos me deram atenção. Não quer dizer que você, eu, que qualquer pessoa só é ouvido por Deus, aleluia, só é atendido por Deus se for em situações de desespero, se for em situação de angústia, se for em situação de calamidade, se for em situação de extrema gravidade. Não. Na realidade, o texto está falando de uma situação extrema, não para dizer que você vai ser ouvido tão somente e apenas nessas condições. Na realidade, o que o texto está ensinando é: você será ouvido em situação de gravidade, tanto quanto seria ouvido em qualquer outra situação. O que o texto está dizendo é: se Deus irá ouvir você numa situação de gravidade, Ele não coloca empecilhos, não coloca dificuldades para ouvi-lo numa situação em que isso não esteja ocorrendo. Por quê? Porque o que Deus quer, na realidade, é que nós tenhamos um relacionamento com Ele. Aleluia! Nós vemos: no meu desespero clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Sim, porque há momentos em que nós gritamos, em que nós clamamos pelo socorro de Deus. Agora, isso não significa dizer, meu querido irmão, minha querida irmã, que nós só buscamos a Deus, e é isso que o texto está dizendo, quando há desespero, quando há clamor, quando há profunda inquietação, quando há calamidade. Não! Quando há profunda angústia. Não! O que o texto está dizendo é que muitas vezes, nestas situações, nós ficamos tontos, nós ficamos desorientados, nós ficamos a pensar: e agora? O que irá acontecer? Para quem eu posso clamar? Para quem eu posso pedir? O que eu posso, aleluia, ouvir de alguém nesse momento? Para onde ir? Aonde eu devo buscar o meu socorro? O texto está assegurando que você e eu teremos guarida no ouvido de Deus, nós teremos guarida no templo de Deus. Nossa voz será ouvida pelo Deus eterno. Mas não diz que o Deus eterno, o Deus todo-poderoso, aleluia, só irá me ouvir e só irá ouvir você nessas horas. O que o texto está dizendo, meu filho e minha filha, nessas situações, não se esqueça que você tem um Deus, aleluia. Nessas situações, não se esqueça de que eu estou contigo, de que eu sou por você, que eu não te deixei, que eu não te abandonei e eu não te deixarei. Aleluia! O texto, na verdade, é mais uma advertência, ou mais uma exortação, melhor dizendo, para que o nosso relacionamento com Deus não se dê apenas e tão somente nesses momentos de angústia. Quantas vezes o povo de Israel só se lembrava de Deus
quando as coisas apertavam para eles. Quantas vezes o povo de Israel só se lembrava da existência de Deus, das promessas de Deus, da presença de Deus no meio deles. Só se lembravam de que Deus os havia escolhido como seu povo escolhido quando as coisas estavam apertando, quando as coisas estavam ocorrendo mal para eles. Isso não é para acontecer, não é o que Deus quer. Pelo contrário, o que Deus quer é que a nossa voz seja ouvida por Ele, aleluia, constantemente. Ou seja, Deus quer ter um relacionamento conosco e quer que nós tenhamos este relacionamento também com Ele. Este é um novo ano, o ano de 2021, e eu tenho certeza, eu creio que Deus fará coisas tremendas neste ano, coisas, aleluias, que o homem duvida e duvidará, coisas que o homem não acreditará a Deus, coisas, aleluia, que muitas vezes vai trazer discórdia no meio do povo, porque muitos há que estão cauterizados e não serão capazes de perceber a mão de Deus atuando, o agir de Deus nas situações, o mover de Deus em todas as coisas. E sabe por que não perceberão? Porque já não tem esse relacionamento profundo, um verdadeiro, amoroso, fiel e dedicado com o Senhor. Ah, mas eu leio a Bíblia todos os dias. De que maneira você lê a Bíblia todos os dias? Lê para marcar um xizinho no seu plano de leitura bíblica? Lê para ganhar um certificado? Lê sem meditar, sem refletir? E depois você ora a Deus? E quando você ora a Deus, você está com seu coração voltado para Deus, está com seu coração derramado na presença de Deus? Ou o seu coração está contaminado com sentimentos que não vêm de Deus? Sentimento negativo, sentimentos ruins contra seus irmãos em Cristo, contra seus líderes, contra as autoridades constituídas, contra a situação econômica. E quando digo autoridades constituídas, são quaisquer autoridades constituídas, não são apenas aquelas que você não gosta. Toda e qualquer autoridade, aleluia, veio de Deus, foi constituída por Deus, por todas elas, independentemente do gostar ou do não gostar. O munus que Deus nos dá é orar por cada uma delas, levantar as mãos em intercessão por cada uma delas, aleluia, para que o povo de Deus, para que o povo em geral tenha paz. Porque Deus ouve as orações, e é isso que o texto está dizendo. Do seu templo ele ouviu a minha voz. Sabe o que o texto quer dizer? Que Deus não fica apenas no seu santo templo, acomodado, tranquilo, sentado, esperando as súplicas chegarem a ele, e só nesse momento ele tomar, aleluia, ciência e conhecimento. Não. O que ele quer é ouvir a sua voz, porque o seu coração ele já conhece, o meu coração ele já conhece. O que Deus quer é ouvir a sua voz, mas o que a sua boca irá dizer precisa, aleluia, preste atenção nisso, precisa refletir, expressar exatamente o que está no seu coração. Porque não adianta a sua boca balbuciar palavras, pronunciar palavras, construir frases belíssimas,
se nenhuma delas foi originada no seu coração. E quando eu digo isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, é óbvio que eu não estou falando tão somente apenas para esse momento de clamor, para esse momento de desespero, porque nessas horas é muito mais esperado que nós nos derramemos verdadeiramente diante de Deus. Mas é nos demais momentos que esta sinceridade, este temor a Deus, este amor a Deus, este sentido de se humilhar diante de Deus, ser humilde diante de Deus, de clamar a Deus, de interceder diante de Deus, com temor a Deus, em obediência a Deus e em sinceridade de coração, é nesses momentos que o Senhor quer ver isso em nós também. Reparem no que diz: do seu templo ele ouviu a minha voz, não significa que ele vai ouvir a nossa voz apenas lá. Ele está aqui, ele está comigo, ele está com você. Quando Jesus nos ensina a ir para o nosso quarto, fechar a nossa porta e orar a Deus em secreto, aleluia, oh maravilha de Deus. O que ele está dizendo é que ali naquele lugar, pode não ser um templo suntuoso, pode não ser um local onde você esteja habituado a pensar que ali Deus fala e ali Deus se manifesta. Mas ali, aleluia, é o lugar onde você marca encontro com Deus, onde Deus, na verdade, tantas vezes lhe espera para falar com você, para conversar com você, para ouvir você. Oh, aleluia! Isso quer dizer, meu querido, que se do templo, do seu templo, ele ouve a nossa voz, e não necessariamente precisa ser apenas nesse momento de desespero, de clamor, quando muitas vezes as pessoas gritam a plenos pulmões, clamando, suplicando, implorando o favor de Deus, o socorro de Deus. O que ele está dizendo é que no nosso quarto, ou em qualquer lugar onde você esteja, você pode falar com Deus, colocar-se diante de Deus, aleluia, implorar, falar com Deus, dizer a Deus: Senhor Deus, eu te amo, a minha vida pertence a ti. Está entendendo? Não é apenas para pedir, não é apenas para implorar, não é apenas para suplicar, mas também para agradecer e dizer: Senhor Deus, eu preciso de ti. É o Senhor, aleluia, quem alimenta o meu coração com o teu amor, para que eu possa também amar o Senhor e amar ao meu próximo. Ninguém ama porque é bonzinho. Ama porque quem primeiro amou a cada um de nós foi o Senhor. E é o próprio Senhor quem nos alimenta, quem nos municia deste amor, para que nós também possamos amar a Ele próprio e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Percebe isso? Quantas vezes as pessoas são ouvidas, aleluia, em pé no ônibus, em pé no trem, em pé no metrô. Quantas vezes as pessoas são ouvidas enquanto cantam, louvam a Deus ouvindo louvor no carro, ou mesmo no fone de ouvido. Quantas vezes a pessoa é ouvida por Deus quando está realizando as suas tarefas no trabalho, quando está realizando as suas tarefas em casa, as suas responsabilidades domésticas. Não há tempo e não há um momento em que Deus diga para você: aleluia, nessa hora eu vou lhe ouvir e nessa hora eu não vou lhe ouvir, porque não é uma hora própria. Entenda isso, filho de Deus, filha de Deus. Não há um momento apenas para Deus ouvir você ou para você falar com Deus.
qualquer hora, nas 24 horas do dia, qualquer hora, vou repetir, qualquer hora é hora de você falar com Deus e ter certeza de que Deus está ouvindo você atentamente. E se eu não pronunciar a palavra? Muitas vezes, dependendo da situação, você realmente não irá pronunciar nenhuma palavra. Mas o que está no seu coração? Você ora em espírito, você ora interiormente, e o Espírito Santo, que sabe o que está no seu coração, já está, aleluia, 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 subindo, levando essas orações ao conhecimento do trono de Deus, pois é Ele que intercede por nós, aleluia, com gemidos inexprimíveis. Veja bem, Ele ouviu a minha voz, minhas súplicas chegaram à sua presença. Não há como as suas súplicas, não há como as suas orações, não há como o seu falar com Deus não chegarem à presença de Deus. Nós acabamos de dizer, é o Espírito Santo quem leva as nossas orações, quem leva as nossas palavras ao conhecimento de Deus. Não há meio, não há maneira de você dizer alguma coisa para Deus e não ser do conhecimento de Deus, não chegar ao conhecimento de Deus. Muitas vezes, na área do direito, no exercício da advocacia, a pessoa precisa conversar com o juiz, precisa despachar com o juiz. Às vezes, é preciso ter esse contato para que o juiz, ou numa sustentação oral, para que os magistrados ou juiz percebam melhor aquilo que talvez não tenha ainda ficado muito claro na petição ou em todos os papéis, em todos os documentos que compõem os autos do processo. Nesse momento, pode ser que o juiz tenha uma visão melhor, pode ser que o órgão julgador tenha uma visão melhor. Que você consiga se expressar de uma outra forma. E quando digo você, não é apenas as suas palavras, mas o seu olhar e, sobretudo, tudo que você está colocando ali. Com Deus, você não precisa marcar hora para despachar, como se faz, por exemplo, para despachar com o juiz, para se despachar com o magistrado. Com Deus, você fala o tempo inteirinho, em todo momento, a todo instante, sabendo que a sua fala, toda ela, chegará ao seu conhecimento, chegará aos ouvidos de Deus, porque é o que diz a finalização do final desse versículo, e seus ouvidos me deram atenção. O que o texto está dizendo é, Deus não vai lhe ouvir com um ouvido desinteressado. Deus não vai lhe ouvir como se estivesse apenas cumprindo um protocolo. Deus não está lhe ouvindo por obrigação. Deus não está lhe ouvindo porque tem que manter as aparências. Deus não está lhe ouvindo apenas para dizer que ouviu. Há muitas pessoas que dizem, um ditado, fazendo ouvidos de mercador, ou, como diziam os antigos, entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Deus está lhe ouvindo com atenção. E quando diz, e seus ouvidos me deram atenção, seus ouvidos envolvem não apenas o ouvir a sua voz ou conhecer as suas palavras, mas, sobretudo, também conhecer, verificar, confrontar, avaliar, averiguar o seu coração e as suas palavras juntamente. E quando diz que Deus ouve, mas como esse versículo acabou de dizer, seus ouvidos me deram atenção, olhe para o versículo 7. O ouvir de Deus
promove ações da parte de Deus a seu favor. No versículo 7 diz assim: então toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, tremeram por causa da ira de Deus. O texto aqui é claro. Não há nada que Deus não possa fazer. E é isso que precisa ficar gravado no nosso coração. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nada que esteja fora do agir de Deus, do alcance de Deus, da autoridade de Deus. Quando Ele resolve, quando Ele atende, quando Ele busca, quando Ele faz, quando Ele determina, quando Ele intervém em meu favor e em seu favor. Estremeceu a terra. Toda a terra estremeceu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram. O que o texto está dizendo é que, seja lá o que for preciso que o Senhor faça, Ele irá fazer. O pastor está dizendo então que cada oração, cada pedido, cada fala nossa diante de Deus vai ser acompanhada de manifestações na natureza? Não. Este aqui foi um modo poético do salmista se expressar, dizendo que, se preciso for, fundamentos de situações, não apenas dos montes, fundamentos de situações. A terra que está estabelecida, ela é estremecida, ela é sacudida. O que Deus está dizendo em sua palavra é: não importa se alguma coisa já está estabelecida, já está firmada no plano humano, no campo das decisões humanas, eu mudo, eu sacudo as estruturas, eu estremeço tudo, eu abalo todos os fundamentos, eu faço tudo para que a minha vontade, para que a sua petição seja atendida por mim de acordo com o meu querer. Olha o que diz ainda: tremeram por causa da ira de Deus. É óbvio que essa parte final do versículo 7 deixa claro que há situações em que o seu clamor, há situações em que a sua petição, há situações em que o seu falar por Deus é motivado por um profundo sentimento de injustiça que você sofreu. Muitas vezes você está sendo perseguido ou perseguida por pessoas da família, ou por pessoas do trabalho, ou por pessoas do lugar onde você mora, ou por conta das suas convicções, sejam elas quais forem. Há momentos em que essas coisas, esses sentimentos, essas súplicas são elevados ao trono da graça de Deus, por conta de perseguições, por conta de algo que você não fez, algo que você não merece sofrer, algo que é injusto. E para os homens está tudo bem, é assim mesmo, conforme-se. Ele é quem manda, é ela quem manda, é ele quem tem autoridade, é ela quem tem autoridade. O que Deus está dizendo é: havendo injustiça, eu estarei operando. Tremeram por causa da ira de Deus, porque Deus não compactua com o mal, Deus não compactua com a injustiça, Deus não compactua com a mentira, com a falsidade, Deus não compactua com a vaidade, Deus não compactua com nada que ofenda a sua glória, a sua santidade e ofenda também o amor que Ele tem por cada um de nós. No versículo 19, finalmente, nós vemos aqui algo que, além de Deus vai falar para você, o que Deus já disse. Ele ouve você.
E ele já começa a promover as coisas que precisam ser feitas para que você seja atendido, para que você seja ouvido. Isso quer dizer que não há situação, não há local, não há pessoa fora do alcance de Deus, do querer de Deus, do agir de Deus. Mas, pastor, minha chefe, ela não crê em Deus como eu creio. Na verdade, tem outra crença. Na verdade, não tem crença nenhuma, sequer acredita em Deus. O meu chefe, aquela pessoa ou aquela outra pessoa. E desde quando alguém está fora da jurisdição de Deus? Desde quando alguém está fora da autoridade de Deus? O texto da palavra de Deus nos ensina: operando eu, quem impedirá? Fale isso para a sua alma. Deus me disse: operando ele, quem vai impedir? Fale isso para a sua alma. Traga isso à memória do seu coração e da sua mente. Porque quem vela por você, quem é por você, quem defende você, quem vai com você e por você é o Senhor. Veja o que diz o versículo 19. Ele me concedeu plena libertação. Livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Duas coisas muito interessantes tem aqui. Ouvindo Deus a sua voz, ele opera com total integridade. E quando eu digo integridade, a gente encontra essa definição nessas expressões: plena libertação. Deus não faz nada pela metade. Perdão, Deus não faz nada um quarto de libertação, um quarto de bênção. Deus opera com integridade. As coisas de Deus são íntegras, não são fragmentadas. Isso quer dizer, pastor, que tudo vai ser de uma hora só? Não necessariamente. Mas o que eu quero dizer é que, embora as promessas de Deus às vezes tardem um pouco a se cumprir, elas não são fragmentadas. Vou fazer agora, porque eu só consigo fazer isso agora. Vou fazer isso daqui a pouco, porque só consigo, eu tenho que me recuperar, tenho que recarregar o meu poder para depois fazer de novo. Não. Concedeu plena libertação. A obra de Deus em minha vida, a obra de Deus em sua vida, ela é plena, ela é completa. Deus não faz nada pela metade. Deus não deixa nada por cumprir. Deus não deixa nada para fazer. Deus não deixa nada incompleto. O plano de Deus, o querer de Deus para a minha vida e para a sua vida vai ser completo, vai ser concretizado exatamente da maneira como Ele pensou já. E veja bem, livrou-me por causa do seu amor leal a mim. Não é porque nós mereçamos tais coisas. Não é porque nós podemos nos justificar diante de Deus por causa de tantas coisas. Na verdade, muitas vezes quando nós queremos nos justificar diante de Deus por conta de injustiças, essas coisas vêm com tamanha força ao nosso coração que a gente se coloca praticamente numa posição de injustiçados pelo próprio Deus. Onde Deus estava que não viu isso? Onde Deus estava que não interviu? Queridos, muitas vezes o agir de Deus pode não ser entendido, pode não ser percebido por nós. Mas não há nada que justifique duvidarmos do caráter de Deus. Deus é amor, Deus é santo, Deus não mente, Deus não falha, Deus não descumpre, não esquece de nenhuma de suas promessas. Ele não se esquece de nenhuma vírgula
de sua palavra. Ao contrário, aleluia, ele vela pela sua palavra para cumprir. O que Deus está dizendo aqui, que é por causa do seu amor leal, a sua lealdade, a sua fidelidade para conosco. Agora, se eu tenho um amor leal por você, se eu tenho um amor leal por alguém, isso significa dizer que eu tenho que agir com lealdade. Eu não posso ser leviano com esse amor. Eu não posso tratar esse amor de qualquer jeito, de qualquer maneira. Eu não posso, por exemplo, dizer que amo minha esposa, e eu amo muito a minha esposa, mas tratá-la como um objeto qualquer, ou não prezar, não valorizar e, sobretudo, não agradecer todos os dias a Deus por sua vida, por tudo que ela representa para mim, por tudo que ela representa por nossa família, para a nossa família. Não tem como eu não olhar para trás, não para me lamentar, mas para agradecer a Deus. Quantas bênçãos o Senhor já nos deu. Aleluia, já nos agraciou ao longo dessa caminhada. E não foi porque eu mereço, ou porque ela merece, ou porque eu sou um excelente marido, ou porque ela é uma excelente esposa. Nós estamos sendo trabalhados por Deus desde o tempo de namoro e até aqui, e continuaremos a ser trabalhados até o dia em que o Senhor nos convocar à sua presença, porque nenhum de nós é perfeito. Mas o que nós temos que fazer é agradecer a Deus, porque por causa do amor leal dele, não é por causa do meu mérito, não é por causa do mérito dela, não é por causa do mérito de ninguém, mas é por causa do amor leal dele. Pastor, isso quer dizer que eu não tenho mérito? Isso quer dizer que eu não tenho nada de positivo? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é, Deus conhece seu coração, conhece a sua vida, conhece as suas obras, e ele retribui a cada um conforme as suas obras, conforme a sua justiça. Mas o que prepondera nisso tudo é o amor leal de Deus por cada um de nós. É preciso que tenhamos isso em mente, é preciso que tenhamos isso no coração. Por isso que Deus não quer nos ouvir apenas no nosso momento de clamor, no nosso momento de súplica, no nosso momento de angústia, no nosso momento de desespero. Deus quer ter esse relacionamento conosco, quer falar conosco, quer nos fazer saber os seus planos para nós. Você acha que o Espírito Santo não fala em você, não conversa com você? Você acha que ele não nos comunica a vontade de Deus? Se o Espírito Santo sonda todas as coisas, inclusive as profundezas de Deus, não há nada que seja oculto para ele. Quem é que vai colocar no seu coração? Quem é que vai falar com você os planos de Deus para a sua vida, ou o que Deus quer que você faça? É o Espírito Santo. Agora, como é que você vai ter um relacionamento com alguém que você só fala com alguém de vez em quando? Repare que em muitas ocasiões as pessoas antigamente, antes da pandemia, diziam assim, olha, na família é uma coisa interessante, a gente só se encontra com todos os membros, ou com boa parte dos membros, ou em enterro, ou então em casamento. E ali aquela conversa trivial, como está, como não está, o que tem, quais são as últimas notícias de fulano, de Beltrano. E cada um vai seguir a sua vida até um próximo momento em que se esteja junto, mas você não participou daquela vida, você não participou daqueles acontecimentos, você não viveu aqueles acontecimentos, você sequer conseguiu perceber os sentimentos daquela pessoa muitas vezes. É como se você estivesse lendo um jornal, uma revista, alguma coisa assim. O que Deus quer de mim e de você, especialmente em 2021, é que o nosso relacionamento com Ele seja um relacionamento íntimo, seja um relacionamento sincero. Eu creio que o ano de 2021
será um ano de renovo. Será um ano de revisitar o amor de Deus no nosso coração. Esse revisitar do amor de Deus em nosso coração. Ah, isso quer dizer que Deus não está presente? Não, não é nada disso. O que eu estou dizendo é que Deus quer fazer com que, sabe aquela chama do primeiro amor? Aquela chama do primeiro amor arda de maneira ainda muito mais forte do que quando ardeu pela primeira vez. O que Deus quer é que o seu povo tenha um relacionamento tal com Ele, que não dependa de momentos ruins ou de dificuldades para conversar com este grande Deus. Na verdade, o povo de Israel vivenciou tantas e tantas e tantas vezes isso exatamente porque não caminhou na presença de Deus. Nós caminhando na presença de Deus, tendo relacionamento íntimo e sincero, regular, contínuo com Deus, nós conheceremos cada vez mais o poder desse Deus. Estaremos isentos de dificuldades e de problemas? Não. Mas momentos de dificuldades ou problemas que viermos, porventura, a enfrentar, não serão causados por nossa infidelidade, por nosso erro, por nosso pecado. Não. E todas as vezes que tais situações surgirem, exatamente porque nós estamos habitando na casa do Senhor todos os dias, o Senhor vai nos dar uma visão diferente, vai acalmar o nosso coração, já vai pelejando por nós, já vai adiante de nós cuidando de tudo, e já vai nos dando uma experiência dessa convivência com Ele, que amadurece a nossa fé, não apenas para a nossa edificação, mas para a edificação de tantas outras pessoas. Fixe isso na sua mente, no seu coração, como eu também estou fazendo. Não há nada que Deus não possa fazer por mim, não há nada que Deus não possa fazer por você. Deus não é limitado pelo tempo, Deus não é limitado pelas circunstâncias, Deus não é limitado pelos acontecimentos mundiais, Deus não é limitado pelos acontecimentos nacionais, Deus não é limitado pela economia, Deus não é limitado por coronavírus, Deus não é limitado por situação da natureza, Deus não é limitado em nada, por nada e por ninguém, nem em horário, nem em tempo, nem em momento, em nada. O que Ele quer, de novo, é que eu e você busquemos e perseveremos em conhecer este Deus, o Deus da palavra, a qual nós seguimos, a qual nós dizemos que é a nossa única regra de fé, prática e conduta. Aqui no mundo, ou melhor, aqui no Brasil, nós obedecemos à Constituição Federal, obedecemos às leis do país. Mas a nossa regra de fé e conduta, ela é determinada, sobretudo, pela palavra de Deus. Conheça esse Deus. Persevere em conhecer a este Deus, que nos ordena a andar no bom caminho, a viver com Ele, a conhecê-lo, a praticar aquilo que é correto, a praticar aquilo que é bom, a interceder pelas autoridades, a interceder pelos nossos irmãos, a não fecharmos as nossas mãos para os aflitos, para os necessitados, inclusive no meio do povo de Deus, para dizimar, para ofertar, enfim, o relacionamento com Deus. Ele se reflete em muitas áreas de nossa vida. Então que você seja abundante nesse relacionamento com Deus. E você também verá a abundância de Deus de muitas formas e de muitas maneiras também na sua vida. Mas lembre-se, relacionamento com Deus, não apenas em momentos de dificuldade. Que o Senhor, assim, o abençoe e lhe conceda verdadeiramente um ano de renovo
em sua presença e todos os dias cultivando esse relacionamento maravilhoso com Ele. Em nome de Jesus.